Onde eu devo publicar o meu podcast? E aí, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar sobre onde você deve publicar o seu programa ali, o seu podcast. Mas antes disso, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender, e eu já falo isso há algum tempo, é que podcast não é nenhuma novidade, né? Eu lá atrás, em 2006, já fiz um trabalho falando sobre podcast. A questão é que se popularizou agora, né? Até mesmo porque a gente tem uma maior banda larga, a gente tem mais acesso à tecnologia, as pessoas conseguem ali no seu ambiente, em casa, produzir o seu próprio podcast. Então, se popularizou, mas não é nenhuma novidade. A gente tem aí, pelo menos, desde 2006, já a presença dos podcasts, né? Bom, uma coisa que o pessoal pergunta muito, né? Onde eu devo publicar o meu podcast? É no Spotify, é no Deezer, né? E assim por diante. Bom, a gente precisa entender que realmente, né, originalmente, o podcast ele é um programa de áudio, é como praticamente um programa de rádio. Mas a gente precisa entender também que as coisas elas vão se adaptando, né? Por exemplo, se a gente pegar o rádio hoje, a gente tem uma câmera dentro dos estúdios, né, do rádio. Você pode assistir ao programa de rádio no YouTube ou numa plataforma própria ali daquela emissora e tudo mais, né? E o YouTube fez uma pesquisa e olha só que interessante, mais de 63% dos entrevistados que participaram dessa pesquisa gostam de acompanhar os seus podcasts favoritos pelo YouTube. Aí você fala assim, pô, Fernando, mas o YouTube tem acesso? O YouTube é o segundo site mais acessado do Brasil. 113 milhões de brasileiros com mais de 18 anos consomem o YouTube mensalmente. Então, é para você planejar e pensar aí o seu podcast também para o YouTube, com câmeras e tudo mais, iguais os podcasts que eu faço aqui no meu canal. Hoje o YouTube é a minha principal plataforma de podcast, onde eu tenho mais visibilidade e mais alcance, né? Eu publico nas outras plataformas, né? Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, o Deezer, publico. Mas o YouTube hoje é a minha principal fonte de audiência nos podcasts. Então, olha, se você não estava pensando em publicar o seu podcast até esse momento dentro do YouTube, comece a pensar nisso, porque olha, tem muita gente dentro do YouTube e será que seu público-alvo não tá lá? Olha quanta gente acessando o YouTube, né? E se você precisa aí de ajuda para publicar o seu podcast, promover, gravar, editar e tudo mais, a Unique faz esse trabalho. Então tô deixando aqui o site da Unique, unique.com.br para você acessar, com certeza eles vão ter a solução para o seu podcast corporativo. Valeu? Gostou desse conteúdo? Não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.